que a gente pode tomar para a nossa reflexão. A gente começa aqui pela semana. Nós estamos na semana dos rejeitados ensinos de Jesus. São rejeitados por essa teologia capitalista que a gente tem. A teologia que só pensa nisso. Não pensa no outro, pensa nisso. Essa foi a teologia que empurraram para a cabeça da gente. Tá bom? Então vamos ver isso aqui. Inclusive, lembrando aqui, olha, domingo a gente lembrou que essa teologia capitalista aqui daí, ela é proposital. Ela não foi uma coisa que apareceu do nada, não. Ela é proposital mesmo, para poder facilitar. Isso vem lá da reforma protestante, entendeu? Onde as riquezas passaram a ser sinônimo de bênção de Deus. E a gente aceitou isso e gostou disso, e a gente fica pedindo a Deus isso. Quando Jesus diz assim, vá, venda tudo o que tem e dê aos pobres. Ou seja, não deixe que haja pobres entre vocês. Né? Mas o capitalismo diz, não, é preciso que haja pobre. Para poder o pobre trabalhar, ser explorado para enriquecer os que já são ricos. Então essa teologia capitalista que a gente tem, ela defende isso. Mas Jesus fala o contrário. Né? A igreja primitiva foi o contrário. Né? Zaqueu, quando se converteu, fez o contrário. Muito bem. Na segunda-feira nós falamos da ganância, que a Bíblia diz que é a causa de todos os males. Ao contrário do que a teologia que nós temos nos diz. Entendeu? A teologia que a gente tem diz que a ganância é como se fosse uma bênção de Deus. Deus deu essa habilidade, Deus deu essa capacidade para alguns. Deus abençoa alguns com essa. Não, é ganância. É coisa maligna. Porque eu, para enricar, eu preciso tirar de você. Eu tenho que inventar 1000 maneiras de tirar de você. Segunda-feira, falamos da ganância. Na terça-feira, o jovem rico precisava tornar-se pobre. Jesus disse, vá, venda tudo e dê aos pobres. Essa teologia que a gente tem diz, não, nada disso. Jesus estava com problemas mentais aí para dizer uma coisa dessa. Né? Quarta-feira, a ganância impediu o rico, né, de agradar a Deus. Aquele rico e o Lázaro na parábola, ele via lá na porta dele, né, Lázaro na miséria, comendo coisas que ele jamais gostaria de comer, que o rico jamais gostaria de comer, mas o outro estava comendo, e aquilo era como se nada tivesse acontecendo. A ganância não deixa ver aquilo. É por isso que ele disse, vá, venda tudo que tem, porque pelo menos você agora vai enxergar, né? Vai enxergar. Então a ganância impediu o rico de agradar a Deus. Quinta-feira, a conversão levou Zaqueu a empobrecer, né? A conversão levou Zaqueu a empobrecer. Não é ficar na miséria, não, mas é sair da riqueza. E hoje, comunismo da igreja primitiva era de Deus. O comunismo da igreja primitiva. E tinha comunismo ali? É só ler o texto, vai lá ler o texto. Né? É outra coisa que essa teologia capitalista apagou da Bíblia. Não pode ter isso aqui não. Rasga isso, né? Fala que isso é mentira, não aconteceu nada disso não. Inventa aí uma história para justificar isso. Mas lê lá, Atos capítulo 2, versículo 43 em diante, até o 47, para você ver o que é que está escrito lá. Né? Então veja aqui, o comunismo da igreja primitiva era de Deus. A teologia capitalista rejeita como sendo de Deus aquela prática comunista, como não sendo de Deus, né? Aquela prática comunista da igreja de Jerusalém, onde os ricos abriam mão de suas riquezas para sustentar os pobres. Há quem afirma até que se trata de um momento diabólico daquela igreja e que não serve de exemplo para ninguém e para o cristianismo em geral. Está lá no texto. E falando como sendo uma bênção. Tem um momento que diz assim, por causa daquilo, diz assim,
A igreja caía na graça do povo e todos os dias o Senhor Deus, juntava a eles os que iam sendo salvos. Era espontâneo, era natural a conversão das pessoas, né? Mas o capitalismo, né, a teologia capitalista americana e anglo-americana que a gente tem, ela ensina que não, isso aí é coisa do diabo. Isso não é coisa de Deus, não. Coisa de Deus é rico ficar cada vez mais rico e pobre cada vez mais pobre. Porque quanto mais pobre a pessoa for, mais ela se submete com alegria aos subempregos que os gananciosos ricos oferecem. Entendeu? Então é isso que essa teologia que a gente prega aí, é isso que ela defende. Vamos aqui lá para o Facebook? Vamos aqui para o Facebook. Vamos ver o que aqui tem lá que serve para a gente fazer uma reflexão nessa oportunidade. Então tá aqui está falando do culto de agora, 7h30, né? Aqui está falando do dia de hoje, sexta-feira, e aqui tem várias informações sobre o dia de hoje, muitas informações. Tá aqui. Depois tem aqui esse convite para que as pessoas se inscrevam no nosso canal, né? Porque quanto mais gente inscrita no canal, mais longe a gente vai. Deixa eu botar aqui aquela explosão convidando as pessoas, né, a se inscreverem no nosso canal. Então tá aqui. Aí depois temos aqui as notícias, né, que tem a ver com o cristianismo, e aqui começa pela notícia do Peru. Esse pobre desse presidente aqui foi cair na besteira de se candidatar e lá ele ficou contrário, né, aos interesses de Fujimori e outros lá, e em 4 anos esse homem já sofreu processo de impeachment assim, umas 10 vezes. Eu estou exagerando, mas é quase isso, né? Em 4 anos. Então, os interesses financeiros, né, estão fortes e, sem dúvida, há um dedo da CIA, porque se ele não interessa aos interesses da CIA, então a CIA vai colocando os dedos e vai estragando, né, a vida de muitos países. Eles não estão nem aí, eles querem ganhar dinheiro. Se o governo não facilita, eles vão lá e tiram, vão lá e mudam, vão lá e colocam, arranjam um jeito de botar todo mundo contra todo mundo lá, naquela confusão. O Brasil sabe como é que isso funciona e a CIA, né, americana, trabalha nisso, aos interesses dela. Nem que os outros morram, nem que passem fome, é problema de cada um. Quem manda ser burro, como nós temos sido, né? Toda a América Latina, quem manda? Nasceu para isso mesmo, para ser burro de carga. Então eles vão lá e mandam brasa. Em nome de Jesus, porque a maioria deles são evangélicos, né? Domingo cultuam que parece que são os maiores adoradores do mundo. Mas na segunda-feira a ideia é se juntar para planejar como matar mais e como, né, angariar, puxar, tirar, roubar a riqueza dos outros. Mesmo assim, tá? Então tá lá, o pobre do presidente peruano sofrendo mais um processo, né, coitado. É um professor, se eu não me engano, é um professor que resolveu cuidar, atender às necessidades do país dele. Mas quem diz que consegue? A riqueza, os ricos não deixam. Mas não são os ricos que brigam com ele, não. Os ricos usam a classe média que pensa que é rica para fazer confusão contra ele. Isso acontece aqui no Brasil também. Entendeu? Os ricos não vão para... Rico não perde tempo com bestagem que a classe média faz, não. Agora, como a classe média quer parecer rica, então ela fica ouvindo. O rico não gosta, a classe média então também não gosta. Aí vai fazer as tolices, bobagens, né? Para poder defender os interesses dos exploradores, né? É assim, em todo canto é assim, não é? Essa ganância funciona nesse sentido. Aqui tem uma outra notícia, né? Estados Unidos exagera a ameaça chinesa para justificar aumento do poder nuclear, diz chancelaria. É a China reclamando. Os Estados Unidos gosta de ter inimigo,
Agora, o problema do inimigo é porque é uma maneira de tirar dinheiro dos cofres, né? Os deputados votarem, olha, eles estão piores do que nós, estão mais fortes do que nós, vamos, pega dinheiro aí, manda para cá, para que a gente possa fazer mais armas, para que a gente possa criar mais situações, para a gente continuar no poder, que a gente continue sendo poderoso. É só para a grana correr, então precisa criar essas inimizades fora, né, para poder se manter como potência, como império, né? É uma coisa do cão. E o pior de tudo disso é que são ditos cristãos, né? Foi quem evangelizou nós. E empurraram em nós esse mesmo espírito mesquinho e prepotente, né? Então, repetimos, né? Nós que eu digo são os evangélicos não só do Brasil, mas da América Latina toda. Os católicos do Brasil e América Latina são influenciados ou foram influenciados e continuam sendo, não é, pelo cristianismo europeu. Não é o cristianismo inglês, não. É pelo europeu, do Vaticano, etc. Mas o protestantismo, né, é influenciado pelo cristianismo da Inglaterra e dos Estados Unidos. E aí, escravagismo, exploração, isso faz parte do nosso cardápio dentro do nosso cristianismo. O cristianismo acha isso uma benção, entendeu? A gente aplaude, a gente fica de boca aberta quando a gente vê a gente defendendo certas pautas, não é que na verdade são interesses capitalistas. Não importa quem vai morrer, quem não vai, não estamos nem aí. Mesmo assim, tá? Porque a gente recebe a orientação é de lá. Então está aqui, presidente da China e do Laos se reúnem em Pequim. Veja como é que o mundo está se arrumando. Todo mundo tem medo da América. A América, ela não dá murro em ponta de faca. Qualquer ajuda que ela der, ela quer resposta. Ela quer favorável, muitas coisas favoráveis a ela. Né? Agora mesmo vem para a posse do presidente. Não é de graça. Não é de graça. Ela vai querer cobrar alguma coisa por aquilo. Tenha certeza. Tá bom? Porque ela não falha. Isso aí é o que ela faz sempre. Aqui tem outra palavra. Não existe União Europeia. Existe apenas o 51º Estado dos Estados Unidos. Ou seja, a União Europeia faz questão, na tolice que ela é, não é? Faz questão de dizer como se fosse um Estado americano lá na Europa. Entendeu? Está lá para atender os interesses, sabendo que os Estados Unidos está explorando eles. Mas eles deixam, eles gostam. É impressionante. E a gente às vezes fica pensando que é só o Brasil, né? Não. Eles lá sabem que os Estados Unidos exploram eles. Mas ainda assim eles gostam, eles permitem. Entendeu? Então são tão tolos quanto nós, né? Quanto nós. Aqui tem vários vídeos, né, sobre assuntos que a mentira evangélica tem procurado esconder. Aqui está falando uma pesquisa sobre o que é que as pessoas não evangélicas pensam diante dos evangélicos que elas conhecem, né? Então tem aspectos positivos e aspectos negativos que elas conhecem dos evangélicos, né, que fazem parte do convívio delas. Aqui tem um convite, queira, né? Desculpe-me, mas é desculpe-se, tá? Mas queira, esse é o convite. E é um convite para que as pessoas possam saber e se submeter ao novo nascimento em Jesus, independente de religião, tá? Independente de igreja, independente dessas coisas todas, mas que elas saibam e elas se submetam, porque são elas que saem ganhando diante de Deus. Aqui tem, saiba os dois lados da guerra, não só o que os anglo-saxões, ingleses e americanos informam pela televisão, não só isso, mas saiba também que eles mentem, procura saber também as mentiras que os russos contam, né? Aí você junta as duas mentiras e você fica mais ou menos informado do que está acontecendo na guerra. Não fica só numa mentira, não. Compara as mentiras, né? Compara. Americano e inglês são altamente mentirosos. Aliás,
quando nós, evangélicos, temos mentido demais aqui no Brasil, apenas repetimos o que aprendemos dos nossos mestres, né? Aqui está um estudo sobre Jesus, não é? Diante desses conceitos de direita e esquerda, o comportamento de Jesus foi qual? Tá? É uma pesquisa comparando textos bíblicos, estudos bíblicos para isso. Aqui está evangelismo. O que é amar as almas perdidas? Tá? O que é isso? Então é uma resposta para esta pergunta que está aí. E aqui está falando sobre o amor ágape, que é um dos temas, um dos conteúdos dos nossos cultos matutinos. Texto bíblico também é outro conteúdo que a gente já estudou aqui nos nossos cultos matutinos. Que mais? Psicoterapia, né? É um dos braços do quarto pastorado que a gente está desenvolvendo, tá bom? A psicoterapia. Que mais? Saia da bolha pseudo-cristã ignorante, né? E aqui está convidando para você estudar sobre espiritismo. Então, não vá só pelo que você escuta nos púlpitos. Os púlpitos são altamente desinformados, bem intencionados, entre aspas, né? Bem intencionados, mas mal informados. Então, estude mais sobre o assunto. Não simplesmente vá pelo que você escuta, tá? Aqui tem poesia, que mais? E aqui onde estão os vídeos dos cultos de ontem e de outros dias, tá bom? Então tudo isso aqui é o que está disponível aqui no Facebook.